Você, consumidor, tem o costume de olhar o rótulo dos alimentos quando vai ao supermercado? Se sim, saiba que a partir de outubro os rótulos vão mudar. E sobre esse assunto, hoje viemos até uma cozinha para conversar com a tecnóloga em alimentos, especialista no assunto, a Juliana Moraes, que vai nos trazer mais informações sobre as mudanças. A partir de quando vai valer a nova rotulagem, Julie? Então, a nova rotulagem nutricional, ela vai valer a partir de 9 de outubro desse ano. As empresas tiveram 2 anos para já estar conhecendo a norma e ir se adequando. Quais as principais mudanças? Então, hoje a tabela de informação nutricional, ela é uma informação para o consumidor referente à quantidade de nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, tem informação de carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais, né? Todos os macronutrientes e os nutrientes que tem um alimento. Então, as empresas, elas têm que colocar essa rotulagem para o consumidor saber de fato o que ele está consumindo. Como é hoje e como vai ficar? Então, pessoal, essa daqui é uma tabela nutricional, né, de um macarrão instantâneo. Hoje a gente tem a informação obrigatória, que é carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, fibra alimentar e sódio, né, e as gorduras trans. Então, o que acontece? Quando nós vamos fazer a rotulagem, a gente tem que colocar a porção para o alimento e também a medida caseira, que é justamente quando uma pessoa não tem uma balança em casa, então ela consegue se basear quanto equivale a porção desse alimento. As principais mudanças, podem vocês ver aqui, que nós vamos ter, vai favorecer tanto o consumidor quanto a indústria. Nós vamos ter que começar a colocar a informação por 100 gramas em todos os rótulos. Isso é muito importante, porque hoje cada produto tem sua porção definida. E o que acontece? Às vezes o consumidor olha, por exemplo, né? Vamos pegar esse exemplo aqui. O iogurte, né? Ele é 500 gramas a embalagem dele, mas a porção é de 200. Então, a porção do conteúdo inteiro, ele se refere apenas a 200 gramas, não a porção de 500 gramas, como está aqui. Então, se ele consumir esse pote, ele não vai consumir só 175 quilocalorias, ele vai consumir mais. Pode ver que a porção desse é 200 e esse daqui é 85 gramas. Então, o que acontecia? Às vezes o consumidor ele ficava confuso. Às vezes acabava achando que essa porção era referente ao rótulo inteiro, né, ao conteúdo inteiro da embalagem. E não é isso. Então, a Anvisa, com a RDC 429 e a IN 75, eles colocaram essa porção de 100 gramas para todos os produtos, então o consumidor ele vai conseguir comparar diferentes tipos de produto, um pão com iogurte, com salgadinho, então ficou bem mais fácil para ele. Outra mudança que nós vamos ter é a porção por embalagem, justamente por causa disso. Aqui tem bem mais de uma porção, então ele vai saber quantas porções ele vai estar consumindo sim de fato, né? Outra mudança também é na rotulagem frontal dos alimentos, que hoje não tem, mas vai ter a partir da nova legislação. Isso aí. É essa daqui, a famosa lupa, né? Essa informação de rotulagem, que é a frontal, que a gente vai ter, a rotulagem nutricional frontal, ela vai ter o conteúdo, tipo uma lupinha, né? Que ficou mais fácil, visível para o consumidor, de 3 nutrientes que vão ter o conteúdo alto em sódio, ou em gordura saturada, ou em açúcar adicionado. Então, se nós atingir o parâmetro que está especificado na legislação, a gente vai ter que pôr essa lupinha. Então, que é justamente para informar o consumidor. Hoje, a gente tem altos casos de doenças crônicas não transmissíveis, que são obesidade, diabetes, hipertensão. Então, todos esses nutrientes influenciam, sim, e muito nessas doenças. Então, o consumidor vai conseguir escolher no que consumir e o que não consumir, né? Quais as principais empresas que estão tendo que se adequar? Hoje, nós temos a tabela, todo produto embalado na ausência do consumidor
tem que ter tabela. Tem para alguns que é opcional, mas são bem poucos. Então, tá lá na RDC 429 e na IN 75. Mas, basicamente, a maioria que é embalado na ausência do consumidor vai precisar ter rótulo. Como você, como especialista no assunto, vê essa mudança? Benefícios para nós consumidores, Julie? Então, hoje, principalmente quem faz dieta, né? Não tinha que ir lá com calculadora no supermercado para ver quanto de quilocaloria tinha no produto. Então, ficou mais fácil para o consumidor saber o que ele está consumindo. Porque isso, a legislação, ela é para o consumidor. Então, não é para as indústrias, é para ele, para que ele faça a escolha mais viável para ele, né? Até por questão de alergias alimentares também. Então, tem que ter tudo hoje especificado no rótulo. Então, para quem está nos assistindo, a padronização das informações serão com base em 100 gramas de alimentos ou isso vai variar? Vai ser para todos em 100 gramas de alimento, mas vai continuar para porção por produto. Então, nós vamos ter duas tabelinhas, né? Nós vamos ter de 100 gramas, porção, e OVD, que é o valor diário que uma pessoa deveria consumir numa base de 2.000 quilocalorias. Então, ficou bem mais acessível. Isso que também podem ver aqui, que todas as embalagens vão ter a tabela nutricional com fundo branco. Vai ser tudo padronizado, tamanho de letra, cor. Então, assim, mesmo às vezes uma embalagem com papel pardo, por exemplo, marronzinho atrás vai ter que pintar. Então, ficou mais acessível também. Porque antes pode ver que tinha embalagens de tudo que era tipo, tamanho e cor, né? Então, agora o consumidor vai ir no supermercado e vai ver todos iguais. Então, a letra, tamanho da letra, às vezes eles faziam um rótulo minúsculo que não dava para entender o que estava dentro. Então, isso vai melhorar bastante também a questão da visibilidade, né? Então, favorecendo também o consumidor.